Graças a Deus, igreja. Amém, amém. Quarta-feira da conquista. Quem viu conquistar, levante a mão. Amém. E Deus é um Deus de conquista, viu? Vamos aprender algo mais nesta noite. Mais uma etapa, da nossa trajetória aqui nesta terra. E temos que conquistar aquilo que Deus já conquistou para nós, amém? Deus ele já conquistou. Quando Jesus Cristo estava ali naquela cruz do Calvário, ele disse: Pai, está consumado. Ou seja, tudo que era para ser feito já foi feito. O bom da gente é que nós precisamos apenas tomar posse. É diferente, né? Conquistar e tomar posse é diferente. Então nós temos que tomar posse daquilo que já foi conquistado para nós. Tem gente que às vezes vive uma vida que não condiz com todo aquele sofrimento que Jesus Cristo teve que sofrer para vencer e para dizer para mim e para você: eu já venci, então você também vencerá. Amém? Amém. É maravilhoso. Por isso que em muitos ajuntamentos, de pessoas que se dizem cristãos, está sendo muito escasso a palavra de Deus, porque a palavra é a que liberta. Amém? A palavra ela que nos dá a certeza que podemos prosperar. Amém? A palavra é que diz que nós, se crermos, nós seremos salvos. Amém? Então, olha a importância que tem a palavra de Deus. E você vê que tem locais que tem de tudo. Louvores a cansar. Porque às vezes é muito bom louvor, mas às vezes tem local que chega cansa. E é conjunto, e é dueto, e é quarteto, e é coral, e canta daqui, canta de lá. Mas a palavra, aí sobra 10 minutinhos para a palavra, e as pessoas já estão esperando a hora de ir para casa. E não absorve aquilo de mais importante, que é a palavra de Deus. Amém, amados? Conquistar, nós temos que saber que nós conquistamos através da palavra de Deus. Amém. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. E quem é o Senhor? Lá em João capítulo 1 diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo era a palavra, e o Verbo estava com Deus. Então a palavra estava com Deus. E para completar, o Verbo era Deus. Então, se nós abrirmos a palavra de Deus, crendo que é Deus, a boca de Deus, falando ao meu e o teu coração, tenha certeza que Deus vai falar com você. E o interessante, que eu acho maravilhoso, não me canso de dizer, que Deus é um Pai zeloso, um Pai amoroso, um Pai que se alegra em nos abençoar. Então, se você não tem sido abençoado naquilo que tu está buscando, você tem que rever o que você está fazendo, Como é que você está buscando aquilo que você quer conquistar. Amém, amados? E a gente fala, quarta-feira da conquista, a gente fala conquista. Nesta noite eu queria ir um degrau a mais. Quando a gente conquista, todos nós queremos conquistar. Se eu pedir para levantar a mão, todos levantam, porque todos nós queremos conquistar. Mas o tema dessa mensagem hoje é: conquistei. E agora? Amém, irmãos? Amém. Conquistei, Eu estou buscando, conquistei. E agora? Eu já vi, nessa caminhada com o Senhor, já vi muitos exemplos de pessoas que buscavam no Senhor, conseguiam aquilo que estavam buscando, e a primeira coisa que fazia era
deixar de dar honra a quem proporcionou aquilo que ele estava buscando. E vou mais além, tem pessoas que às vezes deixam até os caminhos do Senhor. Eu conheci uma pessoa que ele buscava muito, né? Ele buscava na igreja muito ferrenho, né? Todos os cultos ele buscava, ele queria dizer: Senhor, eu quero um carro, Pai, para ficar melhor, para eu vir para a tua casa. E olha que ele, usando até de chantagem para com Deus, ele dizia: se o Senhor me der um carro, é para trazer os meus irmãos para a congregação. O pedido apelativo, né? E claro que Deus sonda os corações. E ele, por muito pedir, Deus concedeu. E ele conseguiu um carro novo. E nos primeiros cultos ele já demonstrou que a intenção não era, o pedido não era verdadeiro, né? A causa não era nobre. Ele queria um carro, mas não era para isso que ele disse, para transportar os irmãos, para ser mais cômodo para estar na igreja. E ele começou não era todo mundo que ele queria colocar no carro. Ele dizia: eita, tempo de chuva, para o irmão subir com os pés melados de lama, isso aí é pena. E depois ele começou a compor teu carro, a ir para lugares que, chegar no dia da igreja, ele tinha compromissos e começou a deixar de ir para a igreja, né? E esse tema é muito propício. Conquistei, e agora? Eu vi uma reportagem no jornal que tinha um garimpeiro, ele agora já era de idade. Ele achou no seu garimpo, muitas pedras preciosas, e ele ficou muito rico. Ele na cidade, ele é o homem mais rico da cidade. Ele só andava de avião, e no dia que ele ficava no garimpo, no fim de semana, quando ele ia para a cidade ficava alvoroçada, esperando. Eita, esqueci o nome dele agora. Fulano está vindo. E o dinheiro que ele transportava era em saco, esses sacos de feijão, né? De feijão, de açúcar. Esse saco grande era sacos de dinheiro. E ele era um homem muito bom. Na cidade ele era um homem muito bom. Ele saía distribuindo dinheiro. Só que ele ganhou muito dinheiro e aplicou naquilo que o mundo oferece, nos deleites, né? Você pode imaginar no que ele gastou, né? Tudo aquilo que o mundo oferece, ele começou a gastar aquele dinheiro. E numa viagem do garimpo para a cidade, o avião dele caiu. E ele sofreu um acidente e ficou, né? Ficou andando de cadeira de roda, já não estava mais indo para o garimpo. As pessoas que trabalhavam para ele começou a roubá-lo, encurtando a conversa. Quando o repórter foi lá à procura dele, para saber, alguns anos depois, um homem que andava com sacos de dinheiro, ele estava almoçando no restaurante, e o dono do restaurante disse: ele está almoçando aqui, mas é de graça, porque ele não pode pagar. Ele era um homem tão bom que eu acho correto. Todas as refeições dele, eu disse a ele que ele podia fazer aqui, que ele não precisava pagar, porque ele não tem como pagar. E a repórter foi com ele, perguntou se podia visitar a casa dele. Ele disse: pode, venha. E quando entrou, a casa, aquelas portas que são divididas, e quando ele abriu a de cima, na casa só tinha um tamborete, é um banco que chama tamborete, e uma mesa de madeira. Nem energia elétrica tinha na casa. E a repórter disse: que situação, né? Ele disse: minha filha, mas hoje eu sei. Ele começou a dizer, né, que se fosse hoje que ele tivesse conquistado tudo que ele tinha conquistado, ele seria uma pessoa diferente. Amém, amados? Quem está entendendo diz amém. É porque na verdade conquistar é bom. Conquistar é bom, mas existe o pós-conquista. Existe o pós-conquista. Tem pessoas que às vezes quer, né, que a sua esposa, quando não está na igreja, quer que ela esteja na igreja. Mas às vezes quando ela está na igreja, acontece alguma coisa que ele torna a vida da esposa difícil dela estar ali na igreja. Da mesma forma, a esposa com o marido
Tem pessoas que querem conquista. Eu trabalhava numa empresa e eu era encarregado itinerante. A empresa tinha várias lojas e todo dia eu ia naquela loja com a minha equipe tirar folga de toda aquela loja. Todos os setores eu trabalhava numa equipe que a gente supria. Eu supria a gerência da loja e levava os vendedores, levava o operador de caixa, levava o pessoal da perfumaria. E eu andava, e eu fui promovido e fiquei numa loja fixa. E tinha um rapaz que eu trabalhava, que trabalhava nessa loja antes. Ele era serviços gerais. Ele era, por ser uma pessoa muito inteligente, muito interessada, ele começou a entender de vendas e foi ser vendedor. E depois ele foi para a minha função. Foi ser encarregado. E quando ele chegou um dia, eu estava na loja, que até era a loja que ele trabalhava, eu fiquei nessa loja, administrando essa loja. E quando ele chegou, ele era uma pessoa muito dada com as pessoas, né? Quem conhece o Nelson sabe, era desse jeito, todo mundo gostava, todo mundo. E quando ele chegou na loja, as pessoas, fulano, né, chamou o nome dele, e ele chegou e disse, na frente de todo mundo: eu não falo de vendedor abaixo, eu não falo, porque hoje eu sou encarregado, eu só falo de encarregado para cima. Agora ele falou, não falou brincando, ele falou sério, né? Por ter recebido a promoção, ele achava que aquela função abaixo da dele não era para conviver com ele. E de imediato eu chamei ele, né? Quando eu fui passar a loja para ele, que a gente ia folgar, eu disse: meu amigo, e comecei a repreender, né? Eu digo: hoje a gente está de um jeito, a gente está, amanhã a gente pode não estar. Amém, amados? Eu quero que vocês entendam, porque na verdade, às vezes a gente quer uma fórmula mágica, mas a nossa vida, ela é de conquistas, né? Ela é de conquistas. Você que trouxe a sua palavra, vamos entender dentro da palavra um pouco também desse pós-conquista. Conquistei, né? E agora? Vamos abrir no livro do profeta Isaías, capítulo 6. Versículo a partir do 1. Quem achou diz amém? Amém. Antes de eu ler, isso não só acontece, né, no mundo secular. Tão simples. Eu era de uma denominação, e eu era líder do grupo de homens da minha igreja, e as igrejas sempre se reuniam com outras igrejas, fazia encontros de grupos de homens, e tinha um líder do grupo de homens de uma igreja, e ele foi ordenado pastor da igreja. E quando a gente estava naquele encontro, até um seminário de homens, e eu estava assim, ele chegou, né, conversando comigo. Aí chegou o irmão e disse, vou dizer que ninguém conhece, irmão Givaldo. Aí ele olhou para o irmão e disse: me respeite. O irmão, até eu quase caio. O que ele fez? Ele acha que era intriga antiga, mas não. Aí ele disse, o cara ficou assim, chegou abestalhado, né? Ele disse: eu sou um pastor. Aí eu ralei muito para chegar até aqui. Ele disse: misericórdia. Está entendendo, amados? Às vezes o sucesso, entre aspas, ele nem todo mundo absorve. Você vê, tem jogadores de futebol que da noite para o dia era pobre, depois fica muito rico e aquilo ali sobe a cabeça e só faz coisa que não é de acordo. Nem todos, mas a maioria. Quem não é assim é exceção, mas a regra é essa. Diz assim a palavra do Senhor, Isaías capítulo 6, versículo 1. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo.
Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo, vamos repetir o que os serafins falavam? Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, olha o profeta Isaías, ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Até aí, fecha teus olhos. Senhor nosso Deus e eterno Pai, graças te damos, Senhor, ó Deus, por cada oportunidade que temos, Senhor, de ouvir a tua palavra, cada oportunidade que temos, Senhor, de aprender algo de ti, Senhor. Obrigado, Senhor, porque nesta noite não será diferente. Nós aprenderemos algo de ti. Ó Deus, de mim não tenho nada para falar, Senhor, mas a tua palavra, Senhor, é sobre a tua palavra. Tu és fiel à tua palavra, e é na tua palavra que queremos, Senhor, nos encher, Pai. Ó Deus, que teu Espírito Santo fale aos nossos corações nesta noite. Ó Deus, eu te peço, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Amém, amados? Glória a Deus. Livro do profeta Isaías, capítulo 6, diz que no ano em que morreu o rei Uzias, Isaías, o profeta, olha que contradição, né? Lendo assim, em grossa vista, diz que no ano em que morreu o rei Uzias, o profeta, a gente, quando abre o livro de Isaías, no capítulo 1, a gente já encontra Isaías, né, filho de Amós, já profetizando. Mas no capítulo 6, ele diz, no ano em que morreu o rei Uzias, o profeta diz, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Deus, coloque isso na sua cabeça e no teu coração. Deus, Ele está assentado num alto e sublime trono. Aleluia. Amém? Deus. E o profeta, ele foi descrevendo a visão que ele teve. Olha que interessante, que foi a partir de um período difícil do profeta Isaías, porque Isaías, a Bíblia diz que ele era da linhagem real, e dizem que ele era parente do rei Uzias. Ele era parente do rei Uzias. E quando o rei Uzias morreu, com certeza houve tristeza na família e na vida do profeta Isaías. Mas foi nesse momento que a Bíblia diz que Isaías, ele viu ao Senhor assentado num alto e sublime trono. E ele teve uma visão que, né, às vezes só eu queria ter uma visão dessa. Jamais, porque é uma visão assombrosa. Imagine você ver seres ardentes, porque serafim quer dizer seres que ardem, né, em fogo. Imagine um ser com 6 asas. Dá para descrever um ser ardente, aquele fogo que não se apaga, 6 asas, descrevendo essa figura. Isaías viu, ele disse, olha, no ano em que morreu, o interessante é que ele disse que ele descreveu a data exata. Ele disse que foi no ano em que morreu o rei Uzias. Ele teve aquela visão, ele disse que viu o Senhor assentado no alto e sublime trono. E disse que esses seres angelicais que tinham 6 asas, e ele descrevendo ele foi mais detalhado nesse aspecto. Ele disse que esses seres angelicais tinham 6 asas, e ele disse até a função de cada asa. Ele disse, com 2 ele cobria os seus pés, com 2 ele cobria os seus rostos, e com 2 voavam, e falavam uns para os outros, dizendo, né, na linguagem hebraica de Kadosh, Kadosh, Kadosh é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da glória de Deus. Amém? A tua casa também é alcançada pela glória
de Deus. Ele disse que não era só em Israel que habitava a glória de Deus. Não era só naquele templo que Isaías viu a visão que estava a glória de Deus. Ele disse que toda a terra está cheia da glória de Deus. Amém, amados? Quem quer experimentar a glória de Deus diz amém. Então a glória de Deus, ela está na igreja, aleluia. A glória de Deus, ela está no teu trabalho, aleluia. A glória de Deus, ela está na tua casa. Glória a Deus. Isaías foi bem enfático, porque ele disse que teve essa visão num período difícil da sua vida. Às vezes, quando nós passamos por qualquer problema, a primeira coisa é indagar: onde está Deus? Imagine que nesta semana, na semana passada, aquele cantor famoso, ele morreu, e a frase que ficou notória naquele pai foi: onde está Deus? Onde estava Deus? A glória de Deus, ela se manifesta em qualquer lugar, aleluia, amém? Mas Deus, ele tem compromisso. A Bíblia diz que Deus ama a todos, mas Deus tem compromisso com aqueles que amam a Ele. Amém, amados? Ah, Deus faz acepção? Não. Mas Deus, ele honra a quem honra ao Senhor. Ele diz que humilhai-vos diante da potente mão de Deus, pois no seu tempo o Senhor te exaltará. Aleluia. Amém? E quem era este rei Uzias que Isaías fez questão de citar? Ele poderia muito bem, no capítulo 6 do seu livro, ele dizer que: olha, eu estava no templo e tive uma visão, e eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. Mas ele fez questão de citar que foi no período em que morreu o rei daquele país. Eu queria que vocês abrissem no livro de 2 Crônicas, para que a gente entendesse um pouco da história desse rei. Por que esse rei foi tão notório na vida do profeta Isaías? E lendo em 2 Crônicas, nós vamos ver a importância que teve este rei e por que a morte dele foi tão lembrada. Livro do 2 Crônicas, capítulo 26, versículo a partir do 1. Conquistei, e agora? Diz assim, quem achou diz amém. Diz assim a palavra do Senhor: então todo o povo tomou a Uzias, que era da idade de 16 anos, e fez rei em lugar de Amazias seu pai. Este edificou a Elate e a restituiu a Judá, depois que o rei adormeceu com seus pais. Era Uzias da idade, olha que ele repete no primeiro e no segundo versículo, no terceiro, a idade do rei. O rei era muito jovem. Era Uzias da idade de 16 anos, quando começou a reinar. 55 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Jecolias de Jerusalém. E fez, versículo 4, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Amazias seu pai. Deixa a tua Bíblia aberta, vamos parar um pouco. Olha que interessante. Todas as vezes que eu vejo um rei, em específico quando fala do livro de Reis e Crônicas, quando fala de rei, quando diz que, quando a gente vê as conquistas desse rei, sempre começa dizendo, nesse aí foi no versículo 4, mas sempre a história começa dizendo: e fez o que era reto aos olhos do Senhor. Quer prosperar? Quer conquistar? Faça o que é reto aos olhos de Deus. Amém? Faça o que é reto aos olhos de Deus. Nesse versículo tem duas mensagens. A parte B diz: conforme a tudo que fizera Amazias seu pai. Você pode não atentar para isso, mas seu filho, sua filha, ela se espelha em você, pai, em você, mãe. Se você for uma pessoa
que está nos caminhos do Senhor, pode ter certeza que a palavra de Deus, ela garante que o teu filho também permanecerá no caminho do Senhor. Amém, amados? Olha a importância, né? É que eu já falei muito aqui, mas meu pai dizia: olha, faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Na minha escola bíblica eu até mandei que as pessoas assistissem esse filme. Existe um filme com esse nome, né? Olha como é fácil, né? Faça o que eu digo, faça o que eu digo. Olha, é assim, mas não faço o que eu faço. Por quê? Porque é para fazer assim, mas eu não estou fazendo assim. É fácil para o pai. E o filho, ele se espelha. Dificilmente você vê um pai na Bíblia, um rei ímpio, para o seu filho não ser ímpio também. Dificilmente, né? Por que será? Não é por acaso. Amém? Amém? Amém. Continuando, paramos no 4, foi versículo 5. Porque Deus se a buscar, olha que interessante, amado. Olha o segredo de conquistar. Porque Deus se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era entendido nas visões de Deus, e nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Amém? Eu vou ler novamente esse versículo para que você absorva esse versículo. É muito forte. Porque Deus se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era entendido nas visões de Deus, e nos dias em que ele buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Aleluia, glória a Deus, né? Conquistei. E agora, olha que diz que esse rei Uzias, quando ele atentou buscar, quando ele propôs no seu coração buscar a Deus, o próprio Deus o fez prosperar. Olha que lendo, né? Se você tiver curiosidade depois em casa ler, esse capítulo 26 de 2 Crônica mostra toda a narrativa desse rei. Diz que esse rei foi um rei tremendo, diz que o exército era numeroso, mais de 300 mil homens destros de guerra. Diz que ele fazia armas que outros reinos nem imaginavam que existiam. Ele fez aquelas catapultas, né, que lançavam aquelas pedras. Diz que Isaías, ele armou seu exército, e diz que a fama de Isaías percorreu até a entrada no Egito, ou seja, de uma extremidade a outra. Foi notório o nome do rei Uzias. Por isso que Isaías, quando ele fala dessa visão, Deus mostrou essa visão ao profeta no ano da morte do rei Uzias. Versículo 16. Coloca aí o versículo 16, sabe? Por favor. Olha que esse rei, né? Ele conquistou, disse que a sua fama foi até o Egito. Eu queria ler aqui isso. 2 Crônicas 26, 16. Você que está na sua Bíblia, vamos aqui, para a gente. Mas, havendo já fortificado, pronto, eu queria aqui mesmo. Havendo já fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper, e transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Olha que quando o rei Uzias, né, ele já era nenhuma nação, né? Se você ler o capítulo 26, vê que os amonitas, que historicamente são inimigos do povo de Israel, os amonitas mandavam presentes para o rei Uzias, para que o rei Uzias nem atentasse querer guerrear com aquele povo, porque sabia que era suicídio, né? Ele se fortificou tanto, mas no versículo 16 diz que, mas havendo-se já fortificado, já nenhuma nação ousava guerrear contra o reino de Judá, exaltou-se o seu coração